Você está ciclando ou tentando seguir em linha reta? Estude o passado, entenda o presente, fique mais leve e mude seu futuro. Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina a gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas no dia a dia, na constância, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da última letra S do nosso fazer os básicos bem feitos. S de sincronização saudável com os ciclos. Nos capítulos anteriores nós vimos as pedras fundamentais dessa área, que sincronizar é harmonizar. Harmonizar com os ciclos da natureza, do universo, com os nossos ciclos internos e os nossos ciclos de vida. As forças da natureza cíclica externa são, por exemplo, as estações climáticas, as condições meteorológicas, as fases da Lua, entre outras. E as forças da natureza cíclica interna são, por exemplo, a nossa idade cronológica, a nossa idade biológica, a nossa idade emocional, mental, os ciclos femininos, a inteligência hormonal como um todo, a inteligência metabólica e também os nossos relacionamentos. Nós observamos a Lua para nos lembrar desta ciclicidade. E a Lua, ela emprega uma energia na Terra, emprega uma energia na natureza. E lembra, nós somos natureza e a natureza não faz força, ela apenas é. Pois é, a lua nova é uma energia de início. A lua crescente, ela tem uma energia de ascensão. A lua cheia é o ápice e a lua minguante é a fase de reajustes e recolhimento, e então o ciclo se reinicia. E temos as 4 fases da performance cíclica interna e também as 4 fases da performance da inteligência hormonal. A lua nova é uma energia de consolidação, é ligada à fase menstrual. A lua crescente é a transição expansiva. A lua cheia é a expansão e também a fase de ovulação. E a lua minguante é a fase de transição consolidativa e então o ciclo se repete. Contudo, todavia, os ciclos internos hormonais, ou então só internos mesmo, eles nem sempre estão alinhados e sincronizados com os ciclos da lua. Por isso é importante conhecer e sincronizar, harmonizar semanalmente. Falamos também sobre o Abhaya Mudra, o isso sim, isso não, te agradeço, ter uma posição de destemor perante a vida, treinar essa posição de destemor. Destemor é sem medo, ter coragem de falar os nãos necessários para caber o sim para a expansão da vida. Falamos também da importância dessa autoobservação, dessa constância. E então a gente consegue observar: houve resistência essa semana que passou? Você estava tentando seguir linha reta, incoerente, coexistente ou coerente com a sua ciclicidade? Indo reto ou ciclicamente? E no último áudio juntamos mais um tijolinho. Viver de forma leve e cíclica é natural e a natureza não faz força. Aprendemos e aprofundamos um pouco mais na bússola interna, nas suas emoções, e a bússola externa, os resultados que você tem tido, mas também a visualização. É sobre estar consciente e treinar, deixar de atrapalhar a natureza, ser natureza. Bora aprofundar? Qual lua está no céu por aí essa semana? E que dia que ela troca? E quais são as energias que ela exerce internamente e externamente?
Porque para ter uma vida leve é necessário que principalmente a mulher faça as pazes com a feminilidade, com a ciclicidade, saiba em que fase ela se encontra a cada dia, que fase está na natureza externa e se pergunte: como a minha inteligência cíclica pode estar interferindo no meu estado de espírito agora e nos meus resultados? Qual é o sentimento de fundo que eu estou? Eu estou coerente com a minha ciclicidade? E o que é que eu posso fazer agora para sincronizar? A nossa energia vital, nossos hormônios variam, eles ciclam ao longo do mês, ao longo do ciclo mensal, de forma expansiva e externa para consolidativa e interna. E essa ciclicidade natural interfere profundamente em todas as áreas dos nossos básicos. Os seus básicos eles estão ciclando ou você tem tido a expectativa equivocada de performar igual todo mês? E performar igual em todas as estações do ano? E performar igual independente do seu momento de vida? Expectativa equivocada. A performance é cíclica e é cíclica se ela tiver consciência, e se ela for inconsciente, ela é cíclica e caótica. Tenha consciência dessa ciclicidade, das mudanças de humor, das mudanças de cognição, de mentalidade, as mudanças de disposição física, as mudanças de vontade de interagir socialmente e vontade de ficar, vontade não, necessidade de ficar mais quietinha. Essa variação, ela é natural. Você não está ficando louca. Só precisa observar e respeitar essa ciclicidade, porque a vida é cíclica e em camadas, e ela muda conforme o período do ciclo, a maturidade, as fases de vida. Você não pode controlar o mar, mas você pode e deve aprender a velejar, e só se faz isso observando. Bora velejar nesse assunto da chamada? Você está ciclando ou tentando seguir em linha reta, de forma equivocada. Isso eu estou falando ao longo desse período todo. O quanto você estava tentando seguir linha reta, quanto tempo você demorou para perceber, quanto tempo demorou para você fazer os ajustes. Porque eu estou perguntando, porque nós estamos fazendo a retrospectiva Fênix e hoje é a última letra S, a sincronização saudável com os ciclos. Hoje é a retrospectiva desta área. Fênix, quais informações as suas rodas e os seus radares te dão desta área da sua vida? Porque estudando o passado, olhando as rodas, os dados, as informações, eu posso entender o presente, quais resultados eu tenho tido, por que eu tenho tido esses resultados. Então eu fico mais leve e então eu posso mudar o futuro. Lembra, eu sempre falo, tudo é informação, inclusive o não fazer, o não anotar, o não tá bem para ouvir, o não está bem para escrever. Quando erra, não é erro, não é falha, é simplesmente dado e informação. Bora olhar e fazer a retrospectiva da sua roda mais leve 360 nessa área de sincronização saudável com os ciclos? Quais informações você vê? Padrões, melhoria, piora, estagnação, facilidade, dificuldade, ausência de informação. E a relação com as estações do ano? Relações com a lua? Você passou por um período de mudança de vida? E se você tiver também a área do mais na sua roda, faça as mesmas observações para a área do mais. E aí eu te pergunto, o que é que você tem feito com essas informações? A sua roda, ela teve uma constância? Você anotou essa ciclicidade em todas as rodas? Ou você ficou alterando? Ou você ficava vendo um ponto específico a cada mês? Quais são os padrões? E a outra pergunta é, o que é que você fará com essas informações? Agora, bora fazer a retrospectiva do radar?
Nós estamos nos preparando para a semana que vem começar a revisão trimestral do radar dessa área de hoje. Essa semana, olhe a área de sincronização e olhe também a área do mais. Olhe, sinta, pense, veja o que aconteceu lá que você escreveu dos 3 meses, o que aconteceu, o que não aconteceu, e médio e longo prazo como que tem sido. Observe os resultados, perceba se está ou não sincronizando com os ciclos, com seus relacionamentos, com a fase de vida, com mudanças, com as estações climáticas e também com o poder superior. Nós estamos agora começando a treinar a andar de bicicleta sem as mãos. Estamos juntando todas as áreas, todas as ferramentas e te estimulando a evoluir, a subir mais uma camada. Na semana que vem, a gente vai, com a retrospectiva das rodas e a visão do radar, escrever o radar do próximo ciclo 360. Porque aqui, na Jornada da Fênix, nós estamos construindo e treinando dia a dia autonomia para a vida leve, autoconhecimento, automotivação, autocontrole, autorresponsabilidade, autodomínio, autotransformação, autocelebração e autocondução compassiva para a próxima camada. Mas lembra, você vai errar, você vai falhar, você vai ficar sem vontade. E tá tudo bem. Faça as pazes com isso, com esse erro. Isso não é ruim, isso é vida, isso é informação, é experiência, é aprendizagem. Erre rápido, se equivoque rápido, se desculpe, se acolha e ajuste. Porque a transformação, a leveza, é uma simples questão de treino. E é um simples que não é fácil, mas é só treinar. E conforme vai treinando, vai ficando mais fácil. E quando ficar mais fácil, a gente vai subir para a próxima camada. Porque é exatamente isso a vida. É esse treino ao longo do tempo, mas se comparando você apenas com você, e tudo é informação. Encontre os padrões e faça os ajustes, teste, porque aqui nós estamos de forma consciente escolhendo que o ciclo vicioso termine em mim. O ciclo de postura bélica termina em mim, o ciclo de vitimismo termina em mim, o ciclo de manipulação termina em mim, o ciclo de necessidade de doenças termina em mim, o ciclo do feminino ferido termina em mim. Porque o ciclo virtuoso da postura fênix começa em mim e melhora a partir de mim. Lembrando sempre, você no centro da sua vida e o epicentro do seu centro é o poder superior. Porque é a grande diferença entre a fé da nossa força, eu, ou a fé no poder superior. O epicentro do nosso centro é que nos dá sustentação, é o eixo, esse O com O maiúsculo. Eu já tentei sozinha por um tempo, mas eu vi que não dá. Mas lembrando que todo esse processo, ele é cíclico em camadas, de dentro para fora e do centro para as bordas, lembrando aonde e quem é o epicentro. Bora para o treino, para a prática? Faça as anotações desse conteúdo no seu Common Place Book. Preencha e leia a sua roda mais leve. Nós estamos fazendo a retrospectiva, mas as anotações devem continuar. Mantenha o hábito angular dessa área e siga o mapa para a autotransformação, mentalidade blindada, ambiente propício, pessoas virtuosas e ações deliberadas e intencionais. Mantenha o olho no radar da vida mais leve 360 nessa área de sincronização saudável com os ciclos e também com a área do mais. Como é que foi a tração da roda traseira dessa área? Ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer nessa área.
E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você fará ou deixará de fazer nessa área? Lembrando, a direção é muito mais importante do que a velocidade. Fazendo o mínimo leve viável. Só por hoje, só por agora. Bora para nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer perceber cada vez mais rápido que está tentando equivocadamente seguir em linha reta e logo ciclar? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!